A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados. Que os irmãos tenham uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, o versículo-chave é o versículo 4, que diz: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? Oh, glória a Deus e aleluia, né? Realmente, a palavra do nosso Rei Jesus, ela tem poder. E ninguém pode perguntar para ele o que ele faz, porque ele é o rei, né? Ele faz o que lhe apraz. Glória a Deus. Mas, amados, vamos meditar aqui em alguns versículos antes, para nós entendermos o contexto de quando o pregador trouxe essa palavra. Em que contexto ele nos ensinou isto? Vamos ler o versículo 2 em diante. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Amém, amados? Então nós vimos o contexto. O contexto que o pregador falou, a palavra do rei tem poder, foi num contexto de obediência ao que o rei mandar. Você sabe que essa passagem nós podemos analisar em 3 ângulos, né? No ângulo terreno, de obedecer ao rei, ou seja, o nosso governante aqui da terra, o nosso presidente, governador, prefeito. O segundo ângulo que nós podemos observar é nós obedecer os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, nossos líderes do nosso ministério. E o terceiro é obedecer ao rei como o nosso rei Jesus, o nosso Pai Celestial, que ele é rei e senhor da nossa vida. E nós somos filhos do rei. E não apenas filhos, mas também súditos. E a ele devemos obediência. Então, amados, o primeiro ângulo, né, a primeira observação que nós vamos fazer sobre a palavra do rei tem poder e obedecer os mandamentos do rei é no contexto terreno. Você sabe, amados, que a palavra do nosso Deus, ela nos ensinou que nós sejamos sujeitos às autoridades terrenas, não é? Nós temos que ser sujeitos, porque diz assim, que toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus, né? Está escrito na palavra do Senhor, amados, que nós temos sim que obedecer às nossas autoridades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, é um motivo de muita controvérsia no meio cristão, porque as pessoas, elas acham assim, não, eu sou servo de Deus, então eu não vou obedecer a homens, eu vou obedecer somente a Deus. Mas se o próprio Deus nos manda obedecer às autoridades, né, amados, essa palavra está lá em Romanos 13, de nós obedecer às autoridades, à potestade, aqueles que presidem sobre nós, porque a palavra mesmo diz que não há autoridade que não venha de Deus. Você pode até dizer, mas aquele político que está lá no poder, ele é corrupto. Deus não tem prazer nos corruptos, e realmente, mas é permissão de Deus ele estar lá. Então, por isso que nós temos que orar por eles, os nossos governantes, para que eles não venham nos oprimir, e também obedecer. Você imagina, se você tem a lei de trânsito, o sinal está vermelho, mas você está atrasado para ir para o culto, aí você vai alegar o quê? Eu vou passar o sinal vermelho, porque eu estou indo para a casa de Deus, eu não estou indo passear, e eu não quero chegar tarde no culto. Não, amado. Você está agindo errado, você está sendo hipócrita, como os fariseus, quando eles falavam assim, olha mãe e pai,
A Bíblia diz honrar pai e mãe, mas naquilo que eu honraria a senhora, eu honrar a Deus, então eu vou ser desobrigado de honrar pai e mãe? Não, totalmente errado. Nós não estamos desobrigados nem de honrar pai e mãe e nem de honrar as leis aqui da terra. Porque os nossos governantes e as nossas leis estão aí, foram dadas por Deus. Deus colocou os governantes aqui na terra. Mas veja bem, é claro, se o governante colocar uma lei que esteja em desacordo com a palavra de Deus, aí sim, você não é obrigado a obedecer, porque ela está indo de encontro, está indo contra a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam, eu não vou usar máscara não, porque Deus me guarda, né? Essa pandemia aí só leva quem não é crente, quem não serve a Deus. Não, amados, nós sabemos que no meio cristão morreram muitas pessoas que eram servas de Deus, que aprove ao Senhor recolher. Mas é porque essas pessoas estavam em pecado? Eu não sei, amados, quem somos nós para julgar? Mas vamos crer, amados, que então, Eliseu, ele era um homem de Deus, ele era ungido, ele fez muitos milagres. Até depois de morto ele fez milagre, mas a Bíblia diz o quê? Que Eliseu adoeceu e morreu. Ele não morreu de velhice, ele morreu de uma doença. Ele ficou velho, eu creio, mas ele morreu não pela sua velhice, mas pela sua enfermidade. É porque Eliseu estava em pecado? Não, amado, é porque Deus permite, é permissão de Deus. Mas quanto à máscara, se nós puder prevenir, nós temos que prevenir, usar a máscara, usar o álcool gel. Eu estou dando só um exemplo, né, amados? Tem muitas outras leis aí que nós temos que obedecer. Porque, amados, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, quando ele estava ali jejuando, logo após ser batizado nas águas, Satanás falou assim, lança-te daí abaixo e os anjos vão te proteger, porque está escrito na palavra que eles te protegerão com as suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Mas Jesus falou o quê para Satanás? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, amado, não tente ao Senhor teu Deus. Use a máscara, use o álcool gel. As igrejas que estiveram fechadas por um pouco de tempo, que a autoridade mandou, não foi em perseguição cristã, foi para prevenir a aglomeração de pessoas. Se a sua igreja já está aberta novamente, evite aglomeração, não sente muito perto, agarrado no outro irmão, dê uma distância, use o álcool gel, use a máscara. A máscara muitas vezes sufoca, nós ficamos com falta de ar, ficamos. Mas isso é apenas por um pouco de tempo, amados, para nós se prevenir. A palavra de Deus, ela é clara em nos ensinar que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. E não tentar ao Senhor nosso Deus. Então, amados, vamos obedecer às autoridades, porque quando nós desobedecemos à autoridade, nós desobedecemos a Deus. Palavra do Senhor, não minha, em Romanos 13:2. Agora, amados, o segundo item, né, o segundo ângulo que nós podemos analisar essa palavra é sobre nós obedecer os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, presbíteros, missionária, a nossa regente, a nossa líder ali do círculo de oração. Glória a Deus. Hebreus 13:7-8 nos diz, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, atentando para a sua maneira de viver e a fé dos quais imitai. E no versículo 17 diz, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas suas almas, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque eles vão dar conta da tua alma a Deus. Agora o teu pastor te ensina uma coisa, o teu pastor fala uma coisa, a missionária fala para você seguir, para você fazer assim, e você só sabe murmurar, só sabe atacar. Né? Não, mas eu obedeço. Sim, você obedece na frente dele, mas pelas costas você sai murmurando, sai falando. Então é a mesma coisa que desobedecer. Obedece a palavra do teu líder, porque a palavra dele tem poder e ele faz o que ele acha que é melhor para você. Ele ora, ele jejua pela tua vida. Você acha que é fácil ser pastor? Você acha que é fácil ser líder? Não é fácil, amado. Eles sofrem, eles gemem. Satanás tenta eles e luta contra a vida deles em dobro. Por quê? Porque tem uma palavra que diz, fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Então Satanás, ele como não é bobo, ele quer pegar 2 pássaros, né, com uma cajadada só. Ele quer pegar
fazer o teu pastor cair, o teu pastor gemer, o teu pastor desistir, para que toda a igreja pague o preço, para que todas as ovelhas se dispersem. Então, ore pelo teu pastor, em vez de criticar. Jejue pelo teu pastor, em vez de desobedecer. Obedeça a palavra dos teus líderes, amado. Deus colocou alguém para liderar sobre você que não é pastor. Amém. Obedeça a ele a si mesmo, honre a ele, porque ele está ali como que autoridade. Ainda que ele não tenha a unção de pastor, que ela não tenha a unção de pastora, mas ele está fazendo o trabalho de um pastor, cuidando do rebanho, cuidando da tua alma, te ensinando, te exortando, te aconselhando. Então obedeça, para que ele faça isso com alegria, não gemendo. Oh, glória a Deus e aleluia. E agora, amados, a última parte, que diz sobre o rei Jesus. Nós falamos, que essa palavra do rei aqui de Eclesiastes 8 pode ser sobre a autoridade terrena, nossos governantes terrenos, a autoridade espiritual na obra do Senhor, mas também obedecer ao nosso rei Jesus, principalmente a ele. Glória a Deus e aleluia, porque o Senhor fala lá em 1 Samuel 15, 22, a obediência a Deus é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Esse contexto dessa palavra, amados, foi quando Samuel e Saul estavam ali em Israel. O rei Saul, ele não quis esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Samuel estava demorando, e lembre-se que tem rei e sacerdote na Bíblia, Melquisedeque era um, mas Saul não era um desses. Saul era somente rei, ele não era sacerdote. Ele não poderia fazer o sacrifício, nem colocar a mão no altar do Senhor. Mas ele se precipitou e fez. E o Senhor não gostou disso. E quando Samuel chegou e viu que ele já tinha feito o sacrifício, antes dele chegar, ele falou: homem, por que você fez isso? Por que você não esperou? Por que você se precipitou? Olha, você tem que obedecer a Deus e obedecer os mandamentos do Senhor. O mandamento do Senhor ensina que quem faz o sacrifício é o sacerdote, é o profeta. Então por que você está metendo o bedelho? Só porque você é rei? Só porque você está acima de todos? Mas saiba de uma coisa, a autoridade divina é acima da autoridade terrena. Glória a Deus. Então nós temos que obedecer ao nosso Deus, amado, os mandamentos. Os nossos pastores, a palavra de Deus tem nos ensinado sobre todos os mandamentos. Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o varão que obedece ao Senhor e obedece aos mandamentos e não anda no conselho dos ímpios. Olha aqui, amados, eu vou abrir aqui rapidinho para nós ler. Salmo 1. Nós vemos em Eclesiastes, um Provérbios também nos ensina, mas vamos ler aqui o Salmo 1, Eu sempre falo ele de cor, mas hoje deu um branco assim de falar ele de cor, Vamos ler aqui. Os irmãos que puderem, abrir sua Bíblia ou já sabe de cor. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vamos meditar a palavra. Deus nos manda meditar na palavra, vamos meditar. Deus fala orar sem cessar, vamos orar. Deus fala obedecer aos vossos pastores, vamos obedecer. Deus fala obedecer às vossas autoridades, obedece à autoridade. Deus tem os mandamentos aqui, orar e vigiar para que não entreis em tentação, obedece o orar e vigiar. O Senhor Jesus fala assim, tudo que nós pedir em nome de Jesus, Ele vai nos conceder, mas nós temos que obedecer aos mandamentos. Você ora a Deus, pede a Deus discernimento, pede a Deus uma bênção, uma vitória, mas você não quer obedecer. Como é que você quer ser abençoado sem obedecer? O próprio Senhor Jesus nos falou lá em João 14, 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que vos dê outro Consolador, que é o Espírito Santo, e que fique convosco para sempre. Oh, glória a Deus e aleluia. Olha aí a palavra do rei. A palavra do rei tem poder, amado. Se você obedecer ao Senhor Jesus e falar assim, Senhor, eu preciso dessa bênção, e Deus vai determinar, vai, toma, que a bênção é tua, Deus vai te dar a tua bênção, amado, porque a palavra de Deus tem poder. Olha lá o que diz em Salmos 33, 6. Salmos 33, versículo 6, versículo meia dúzia. Mediante a palavra,
foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca, mediante a palavra de quem? Mediante a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Glória a Deus. Então a palavra do rei tem poder sim, amado. Receba isso para a tua vida. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma profecia, uma promessa. Glória a Deus. Então creia na promessa, porque a palavra do rei tem poder, aleluia. A palavra do Senhor tem poder, e não só a palavra que sai da boca de Deus, mas a palavra que saiu da boca de Deus e veio parar aqui na nossa Bíblia Sagrada. Hebreus 4:12 nos diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Oh, glória a Deus e aleluia. Receba a palavra de Deus na tua vida. A palavra de Deus é poderosa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. E o nosso Deus também fala, a minha palavra, ela faz o que me apraz. Ela vai e ela não volta vazia. O que Deus prometeu, o que Deus te falou através da palavra dele, através da profecia, através da visão, amado, ela vai se cumprir na tua vida. Então somente obedeça. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, amado, este é um bom momento para você aceitar. Obedece a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, se você já é convertido, continua obedecendo os mandamentos. Não se desvie, não. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque aquele que obedece ao Senhor, tudo vai bem na vida dele. O Senhor vai prover na tua vida. Tenha fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.